Eu recebo de muitos alunos o seguinte questionamento: professor, eu não consigo um horário para que eu possa estudar, para que eu possa me dedicar ao meu futuro. O ponto a saber é, será que realmente você colocou o estudo como uma prioridade na sua vida? Vem aqui comigo, vou te mostrar na tela para você visualizar melhor o que eu quero falar para você. O estudo, ele precisa ser na sua vida a sua prioridade. E eu sei que no geral vai ser bem difícil você separar um horário para conseguir estudar ali de 7 às 10 ou talvez de 14 às 17 horas, talvez ali de 19 horas até às 22. Talvez para você, no início do seu estudo, seja algo complicado, seja algo difícil. Fala para mim, para você, tem sido difícil conseguir esse horário certo para você começar a estudar? Se tem sido difícil para você, eu tenho que te dizer que eu te entendo. Quando eu estudava para concurso, na grande parte do tempo eu fazia um estágio de manhã, um estágio à tarde e ainda tinha faculdade à noite. Disso dá para notar que eu não tinha muito tempo para estudar. É sobre isso que eu quero falar com você. Se você passa por essa situação de não conseguir um horário exato ali, bonitinho, redondinho para você estudar, é sobre isso que eu quero falar com você. Nós queremos ter aqui 3 horas todo dia para o estudo. Daria mais ou menos isso aqui, né? Mais ou menos isso. 3 às 10, de 14 às 17, de 19 às 22. Muito bem, nem sempre isso vai ser possível. Se for possível, vai ser maravilhoso, maravilhoso. Aí eu vou falar para você, tem toda uma técnica para você estudar uma matéria, passar para outra, fazer uma pausa, um descanso. A gente pode falar aí sobre isso em um outro momento. Agora, se você não consegue essa situação de 3 horas separadinhas, bonitinhas, para o seu estudo, deixa eu te ajudar. Vem comigo, olha só. Nós podemos separar um período aqui na manhã, logo pela manhã, se realmente fizer sentido para você essa remuneração aqui, ó. Remuneração. De quanto, hein, professor? Remuneração de 8 a 15 mil reais inicial. Será que isso faz sentido para você? Será que faz sentido para você a tal da estabilidade? Será que faz sentido para você a tal da segurança de futuro? Será que faz sentido para você superar uma série de medos? Vencer esses medos? Porque isso aqui é o final da linha. No meio da linha, eu tenho o quê? O estudo. Eu tenho estudo. Eu tenho que colocar esse estudo como uma prioridade. Se esse final da linha, e aí você vai me dizer, esse final da linha, ó, digamos que aqui é uma linha, vamos passar por aqui e vamos chegar a isso tudo. Esse final da linha faz sentido para você? Porque se ele fizer, então o meio da linha, ele é composto por algumas outras situações. E aí eu falava, se você não consegue essas 3 horas para estudar todos os dias, seguidazinha aqui, ó, um bonitinho uma atrás da outra, vamos trabalhar da seguinte maneira? De manhã, você podia acordar um pouquinho mais cedo e tentar fazer ali um estudo. Vamos colocar aqui de 6 até as 7. E aí você teria que acordar aqui umas 5h30 para tomar um banho, trocar de roupa. Professor, 5h30 é muito cedo. Eu não sei que horas você sai pro trabalho. Mas, então, tenta ali acordar umas 6 para estar estudando 6h30. O que você acha? Faz sentido para você? Porque se fizer sentido, nessa brincadeira pela manhã, nós já vencemos 1 hora de estudo. Eu não sei de que você vai para o seu trabalho, mas certo é que você deve, provavelmente, ter um tempo de deslocamento. Você tem esse tempo de deslocamento? Da sua casa até o seu trabalho? Vou colocar aqui, ó, deslocamento. Houve uma época em que eu ia para minha pós-graduação, eu ia de metrô. Houve uma época em que eu saía de um estágio e ia de ônibus. E também teve uma época em que eu ia para essa pós-graduação de moto. Houve uma época em que eu ia de carona. Eis que então eu percebi que, como o meu objetivo era estudar para o concurso, eu tinha que fazer uma das situações. Teve uma época também que eu fui de carro. Então eu percebi o seguinte, ó. Quando eu ia de moto ou quando eu ia de carona, eu não rendia. Como assim não rendia? Quando eu ia de carona, eu tinha que dar atenção para as pessoas, né? Eu tinha que conversar com as pessoas. Porque eu tava de carona, né? Então você tem que meio que conversar. É igual quando alguém vai à sua casa, você meio que tem que fazer sala para aquela pessoa. Então aqui, quando eu ia de carona, eu tinha que conversar, portanto, aqui na carona, eu não conseguia estudar. Isso aqui era um tempo morto para mim. Quando eu ia de moto, eu colocava o fone por baixo do capacete, não tô te dizendo para você fazer isso, mas eu colocava o fone por baixo do capacete, mas eu percebi que isso tirava a minha atenção e eu não conseguia me concentrar ao mesmo tempo no trânsito
e naquela aula que estava passando. Então, ir de moto também não foi algo produtivo para mim. Mas eu também notei que quando eu ia de carro, na época em que eu tive carro, eu conseguia aproveitar o tempo do deslocamento, porque eu colocava naquela época um CD com as legislações. Então eu tinha lá um CD da Lei 8.112. Eu ouvia o CD com os artigos da Constituição Federal. Hoje você não vai ouvir o CD, mas você pode aproveitar esse tempo. Como que você pode aproveitar? Você pode aproveitar no próprio Spotify, no Deezer, no YouTube. Spotify, Deezer, YouTube. Você tem alguns aplicativos aí de legislação falada. Você pode baixar uma aula para você ouvir o áudio. Colocar aqui, aula. Então hoje você tem uma série de mecanismos que podem te ajudar a estudar no carro. E eu tô falando de um tempo de deslocamento que em alguns casos, vai aqui de, vamos colocar 30 minutos a 1 hora. E aí se você consegue aproveitar, aproveitamento, a metade desse tempo, metade do tempo, já é algo muito bom para você. Por que eu tô falando aproveitamento da metade do tempo? Porque você vai ter que ligar o carro, até que você sai, você ainda não colocou aquilo, você ainda não se concentrou. Você vai se concentrar mais quando você estiver num trânsito, por exemplo, que aí você vai focar naquilo que você está ouvindo. Então, quando eu ia de carro, eu aproveitava esse tempo. Aqui, numa média de 15 minutos a 30 minutos. De metrô ou de ônibus, eu notei que eu também tinha esse aproveitamento. Por quê? Porque aqui nos dois casos eu levava o meu fone, um fonezinho, ia com o fone. E aí eu ia ouvindo uma aula que eu tinha gravado. Hoje você pode baixar as aulas nos aplicativos, Eu não tô falando aqui tanto para você assistir a aula, mas talvez você pode, se for o caso, rever ou escutar, nem que seja escutar uma aula, ou rever uma aula que você já assistiu, que você já tomou nota, mas que você quer meio que fazer uma revisão, coloca na velocidade acelerada e você pode ir vendo ali dentro do metrô, dentro do ônibus, enfim. Pode ser um app, um aplicativo com alguma legislação, pode ser, como a gente falou, YouTube, Deezer, Spotify. O que não pode ser é perda de tempo. Eu notei que o melhor lugar para eu me concentrar era o metrô. O metrô, vou colocar aqui, 2 estrelinhas pro metrô e 1 estrelinha só pro ônibus. Então, 2 estrelinhas pro metrô e 2 estrelinhas pro ônibus. Então, o metrô, como ele não tem aquela coisa de balançar muito, no geral eu tentava achar um lugar para eu sentar. Então eu aproveitava bem mais no metrô. Sobre a leitura, professor, vale a pena ler? No carro, obviamente, não vai dar. Mas aqui, por vezes, eu ia lendo também. Não é o melhor aprendizado. Por vezes eu cansava a minha vista, né? Mexe, chacoalha e tal. Mas você também pode tentar aqui a leitura. Vai ser muito bom para você não ler o material novo. Vou colocar aqui, novo não. Você vai ler um material de revisão, um mapa mental, algo do tipo. Coloca para mim aqui no comentário qual material você poderia utilizar, porque às vezes você está enxergando um outro. Às vezes um flashcard, mas é algo de uma absorção rápida. E perceba que nesse deslocamento você já ganhou aqui, de 15 a 30 minutos. De 15 a 30 minutos. E aí o que acontece é que, no geral, as pessoas têm lá um horário de almoço. Tem um horáriozinho de almoço. E esse horário de almoço, ele varia de 1 hora a, em alguns locais, 2 horas. O que normalmente as pessoas fazem? Elas almoçam e ali ficam conversando, batendo um papo, socializando. Eu preciso que você seja mais intencional quanto ao seu futuro. Eu preciso que você visualize isso aqui de forma mais valorosa. Eu preciso que você enxergue isso aqui de forma mais real, menos abstrata, menos utópica, menos sonhadora. Isso aqui é real. E para que isso se torne real, você precisa ser intencional. Olha que legal. Para isso ser real, para que seja real, você precisa ser intencional. Para que seja real, você precisa ser intencional. Chegar pro lado, chegar para esse lado para você poder ver. Para ser real, você tem que ser intencional. Porque senão é utopia. Eu quero hoje à noite, quando eu voltar para casa, eu vou estudar. Não, coração. Ei, amorzão, isso aqui é agora, não é para depois. Isso aqui é agora, amor. Não é para depois, é para agora. É para agora. Olha só, você não vai esperar voltar para casa para então estudar. Veja que nessa brincadeira você já estudou numa média aqui, eu ainda não falei do almoço, mas numa média você já estudou 1 hora, 1h15, 1h30. Então veja, se você realmente quer tomar posse, quer mudar a sua vida, quer mudar a vida dos seus familiares, você precisa ser
intencional. Seja intencional no seu tempo de estudo. Seja intencional nas suas amizades. Seja intencional nas pessoas que você vai seguir no Instagram. Seja intencional em aproveitar todo o tempo que você puder. Combinado? Depois você deixa um comentário aqui nesse vídeo. Serei intencional. Quero ver se você realmente vai tomar posse. Bota aí, serei intencional. Lembrando que, olha só, deixa eu tocar a campainha, porque eu quero chamar a sua atenção. Você precisa se inscrever aqui no canal do YouTube e assinar a notificação. Ó. Clica lá na notificação para você receber uma notificação toda vez que nós formos ao ar.